canção de autoajuda. Eu vou fazer uma canção de autoajuda. Uma canção que seja fofa. Uma canção que seja muda. Um tipo assim, uma oração matinal. Um vira-mantra que é um vídeo viral. Um sacripanta que se acha normal. Pintando o set achando que é genial. Eu vou fazer uma canção de autoajuda. Minha primeira lembrança de música, eu acho que ela se dá porque eu era muito conectada à dança. Eu fui aquela menina que fazia balé, sapateado, ginástica rítmica, ginástica olímpica. Eu era muito ligada à movimentação e à dança. Então a música ela aparece como, na verdade, como coadjuvante do movimento, mas aos poucos eu vou me interessando cada vez mais pelo som e aí eu fui sentindo vontade de parar de dançar. Hoje em dia até me arrependo, porque eu dancei muito da primeira infância até o começo da adolescência, né? E a família inteira achava que eu ia seguir esse caminho de dança, enfim, de esporte, alguma coisa ligada ao movimento. Ah, tem também uma outra coisa que apareceu nessa fase intermediária, que foi o violão da escola e na igreja, né? Eu comecei a tocar na igreja. Achando que é genial. Eu tinha essa onda com o violão da igreja, a flautinha, que eram instrumentos que estavam na minha mão e eu ia brincando, eu não tinha uma aula exatamente formal. E eu queria, na verdade, o principal instrumento que eu queria mesmo era a guitarra. Eu era uma menina adolescente muito mais ligada ao rock and roll e meu sonho da vida era ter uma guitarra que não chegou. Essa guitarra foram me enrolando muitos anos. Ah, vai estudando violão, que depois você ganha a guitarra não veio. E aí o piano pintou por uma incrível coincidência, assim, porque tinham pessoas amigas estudando piano e eu resolvi ver como é que era esse negócio. Ah, eu quero estudar também para ver como é que é esse negócio de piano. E o piano, eu acho que é um instrumento muito útil para quem gosta de criar, de arranjar. E tem uma literatura muito incrível, né? O piano, imagina, com o piano você acessa toda a história da música ocidental, está no piano. Então você pode tocar desde Bach, Chopin, quanto qualquer canção, como jazz, como música brasileira, como MPB. O piano ele é muito disponível para a gente fazer muita coisa diferente, né? Então acho que isso que me encantou. Um disque jockey, um texto do Jabô. Olha, o piano, assim como tudo que eu brincava na época, ele veio muito do ouvido, da descoberta por minha própria conta sozinha, né? De procurar os sons das amigas da escola, as pessoas que me mostravam os acordes e tal. Porém, em algum momento que eu resolvi levar muito mais a sério, eu falei para minha mãe, olha, eu acho que eu vou fazer música, acho que vai ser música a minha profissão. Ela falou, então você vai estudar. Já que você vai fazer música, você vai estudar mesmo para fazer disso uma coisa séria. E aí, com 13 anos, eu comecei a estudar de forma bem mais séria para fazer uma coisa do mercado mesmo, para me tornar uma pessoa da área da música mesmo. O meu começo de carreira profissional ele aconteceu com o Duo Fênix, em parceria com o Cláudio Dalsberg. Foi ali que eu considero o meu primeiro trabalho profissional e a gente começou em festivais, né? Participando dos festivais, buscando alguma premiação e a gente fez o nosso primeiro disco juntos, né? Então foi meu primeiro trabalho que eu considero profissional, foi ao lado do Cláudio Dalsberg. Antes de eu tocar piano, eu já compunha. Né? A brincadeira da música sempre esteve ligada à criação para mim. Na verdade, eu acho que o que me mobilizou na música sempre foi a possibilidade de inventar. Eu costumo falar que a coisa que me motiva mais é ficar dando ideia e pensando nas ideias que eu posso ter. Isso aqui que é a coisa mais interessante para mim. Então, antes de tocar piano, na verdade, eu já tocava violão, já fazia minhas letras, já cantava. Depois eu entrei em corais também, né? Tudo isso junto com o piano.
E o piano me mobilizou muito porque era um jogo, né, muito interessante de ter coisas para ler, novidades para estudar. Isso foi me mobilizando demais. Mas eu nunca deixei, em todo o período da minha trajetória musical, eu nunca deixei de compor. O que acontece, eventualmente, são momentos de reciclar, né? Onde eu sinto que eu preciso respirar e estudar novas músicas, beber em novas fontes, né? E tem momentos que na nossa vida são muito mais duros de criação, isso eu acho que acontece com todo mundo. Não diria que é um período de seca, é um período de estiagem, assim, é um momento que a gente respira um pouco para voltar com mais vontade depois. Tem fera que vende o texto da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende o homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vem de dentro, que vende a torta e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma. Tem fera que vende o texto da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende o homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vem de dentro, que vende a torta e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma. Na feira não tem homens de prata, à beira de um congestionamento. A freira só prova, mas nunca peca. Aceite um pedaço do meu bagaço, que espremeu qual tangerina seu liquidificador doeu. Vai comprar, vai comer ou embrulhar. Aceite um pedaço do meu bagaço, que espremeu qual... Isso demorou. Porque eu gostava de cantar e tocar violão, mas eu era muito tímida. O piano também. Eu vejo os meus primeiros vídeos tocando piano com o Cláudio, eu tocava piano me escondendo, né? Era uma coisa de muita timidez mesmo. Então o piano foi muito favorável, porque ele vinha na minha frente, eu ficava sempre muito escondida nele. Aos poucos eu fui brincando, saindo do piano e tal. Mas eu acho que a questão do coral também, eu cantava de soprano, né? E eu sempre quis ter uma voz mais grave, eu sempre queria ser né? Então era uma voz que não me interessava muito usar. Eu só fui começar a cantar anos depois, quando eu fiz o meu primeiro disco de canção, que chama Presente. Na verdade, antes, né? Alguns anos antes de eu lançar esse disco, eu senti muita necessidade de voltar a compor músicas com letra. E a partir do momento que eu estou começando a fazer muito mais música com letra, eu precisava cantar, né? E aí eu tive que assumir um pouco esse lado que me deixava tão tímida e envergonhada, que é assumir a voz que eu tinha. E trabalhei, fiz aula, procurei achar uns registros mais confortáveis, para me trazer minha voz um pouco mais para o grave, porque eu era uma soprano muito soprano, e isso não me interessava. Eu sempre falava que era um instrumento que eu não queria ter, né? Era uma voz... Quando eu comecei a cantar no coral, era uma voz quase que de criança, uma voz muito infantil. Eu acho que a minha voz demorou muito mais para amadurecer, e isso também me retardou a querer usar a minha voz como cantora. Isso aconteceu formalmente, assim, para os outros, eu já estava cantando antes, mas tem mais ou menos uns 10 anos, precisamente 10 anos, que eu lancei meu primeiro disco cantando. Deixar um zol. O tempo mínimo é um tempo máximo, na verdade. É um disco que demorou muitos anos para ser feito, porque ele reúne músicas de vários períodos também da minha vida. E esse, além de eu já estar mais tranquila e assumidamente cantando, ele tem uma outra novidade também, que eu estou fazendo letra, que também é uma coisa que tem me mobilizado demais, que é a criação da própria história da música, né? Isso foi muito claro no Tempo Mínimo. É um disco que grande parte do disco, as músicas são todas minhas, exceto uma que é do Marcos Valle, e a maioria das letras são minhas. Então é um disco que me representa talvez mais do que qualquer outro. É um disco que tem a temática do que eu queria falar também, sabe?
A canção brasileira é maravilhosa. Eu acho que a música brasileira, a música popular brasileira, talvez seja das mais ricas do mundo, inclusive na questão letra, né? A gente tem os maiores compositores e autores do mundo, né? A gente tem Caetano, Gil, Chico, Edu Lobo. É uma loucura, né? O que a gente tem de material poético, musical, é muito forte. Então, para mim, essa questão de migrar também para letrista, eu que sou virginiana, cri-cri, chata, autocrítica, muitas coisas que eu fui fazendo eu não sabia se era bom o suficiente, então eu guardava. O Tempo Mínimo tem algumas canções que eu guardei na gaveta por alguns anos, e eu fico super feliz, porque foi um disco que eu fiz com muito carinho, muito esmero, muito cuidado, convidei produtores e músicos, pessoas muito especiais para mim, para participar desse trabalho. E é um disco que ganhou várias indicações e ganhou prêmios. Teve música premiada em Nova York no IMA, né? Independent Music Awards. Teve indicação para o Grammy Latino. Ganhei ano passado prêmios profissionais da música de arranjo. Enfim, eu acho que isso... Não que eu acho que isso faça uma diferença na vida da gente completamente, mas é uma indicação de que o caminho é bom. Pelo menos a gente está olha, a gente está vendo que o caminho está sendo curtido por outras pessoas. Isso é muito bacana, isso ajuda a gente acreditar na gente, né? Cada vez mais. A primeira coisa que esse disco recebeu foi as 5 estrelas da Downbeat. Foi uma surpresa para mim, eu não esperava absolutamente. Eu sabia que o disco estava sendo mandado para vários lugares, mas 5 estrelas é muito importante lá, porque é no mundo, né? A pessoa que elege a gente elege em vários no mercado de discos do mundo inteiro. Isso me deu uma certeza muito especial no sentido de que eu devo acreditar no que eu penso, eu devo confiar no meu taco, e eu devo, principalmente, o que eu acho mais importante da criação não é que a gente faça tudo, sabe? Embora eu goste de me colocar como letrista, como cantora, como instrumentista, como arranjadora, o Tempo Mínimo tem uma coisa muito especial também. Eu não sou arranjadora de todas as faixas. Eu também tenho a noção de que eu posso ter um enriquecimento muito maior quando eu chamo uma outra pessoa. Eu chamei o Levi Chaves para fazer os arranjos de sopro. Isso enriquece meu trabalho. Eu trabalho como produtora e diretora musical, mas eu convidei vários produtores competentíssimos para trazer o olhar deles sobre o meu trabalho. Eu acho que isso também enriquece, sabe? Porque eu acho que quando a gente se mete a fazer tudo sozinho, eu vou cantar, eu vou arranjar, eu vou fazer, eu vou tocar... Alguma coisa se perde porque é importante o olhar do outro. E isso é muito bacana também. Então, apesar de ser um disco que eu faço muitas coisas e que eu me coloco muito mais do que nos outros, eu tenho o Rodrigo Campelo fazendo produção de faixas, Sacha Bach, Rodrigo Tavares, Sebastian Notini, que é um percussionista sueco que produziu uma faixa. O meu filho fez uma faixa, ele tem agora 21 anos. Na época que a gente começou a trabalhar essa música, ele estava na escola ainda. Tem todo um olhar dele diferente. Tem meu marido, Matias Corrêa, também produzindo lá. Pedro Guedes. Enfim, uma infinidade. Falei pessoas aqui da maior importância para a música e que tem um olhar completamente diferente do meu, sabe? E que muitas vezes falam, não, acho que você não deve fazer isso, você deve fazer outra coisa. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu aprendi do teatro musical, que... A gente precisa muitas vezes ter um diretor, e não é porque você não saiba fazer, é porque você precisa do olhar de fora, né? Quem olha de fora vê que você não está na luz naquele momento, que teu ângulo não é o favorável, e a gente no palco não vê. A gente no estúdio, quantas vezes a gente vai para um estúdio e grava um take que está lindo, e você fala, não valeu, quero fazer outro. Aí vem o produtor e fala, não, esse take valeu, vamos para outra música. Né? Isso, para mim, eu aprendi. Então, acho que é um disco que me representa muito, porque eu estou muito lá, mas eu também estou muito cheia de pessoas muito importantes comigo, como produtores, como arranjador. Tem a participação do Ed Mota, do Pretinho da Serrinha, do Marcos Valle.
do meu marido Matias Correia cantando lindamente comigo. Então eu acho que quando a gente tem pessoas, a gente consegue ser mais a gente mesmo, né? Quando a gente está do lado de pessoas incríveis. Que espremeu com altangerina seu liquidificador. Eu comecei a minha carreira antes do Fênix. Eu já fazia música para teatro. Foram as primeiras composições que eu fiz na minha vida, instrumentais, sem letra, foram feitas para o teatro musical. Que meu primo já era ator e me convidava para fazer música para teatro. Isso passou, eu fui trabalhando, o tempo foi passando. Em 2007, precisamente, o Ed Mota, que é uma pessoa muito querida para mim, me convidou para fazer uma orquestração para um musical que ele estava compondo junto do Cláudio e do Charles, né? Cláudio Botelho e Charles Miller, que conjuntamente criaram Sete, o musical, que estreou em 2007. E ele me convidou para fazer a orquestração, né? E falou, isso foi muito bacana, porque ele sacou que eu já estava nessa época começando a me envolver com a música cantada, com as letras, com voz, e ele achou que eu seria a pessoa adequada para estar nesse movimento do teatro, justamente por isso, por ter um background da área de arranjo, orquestração, da música popular, e também está muito conectada com a letra, com a história e com a voz. Eu acho que isso foi um grande barato que o Ed sacou, porque o teatro musical é um universo interessantíssimo, aprendi muito, muito. Isso tudo que eu estou te falando, eu acho que o Tempo Mínimo é um disco que reflete também um aprendizado que eu tive, sabe? De ter hierarquia, de ter um diretor que trata muito mais do assunto sobre a dramaturgia, que está acima da minha pessoa. Eu trato da parte musical, né? De ter um coreógrafo, e a gente às vezes tem que entrar em acordo, porque o coreógrafo quer botar o cantor de cabeça para baixo, e aí eu tenho que falar, poxa, nesse momento não é bom, a gente tem que tentar negociar, ou eu tenho que mudar o arranjo, ou ele tem que mudar o movimento. E isso virou uma coisa muito bacana, porque eu trabalhei com equipes muito, muito sensacionais. Isso me incentivou demais a me manter no teatro musical, porque foi muito feliz. Foi um trabalho, além de tudo, grande, prazeroso e importante, né? Então eu fiz Sete, fiz Beatles no Céu de Diamante, que foi uma peça muito premiada, com um elenco maravilhoso, onde eu também cantava. Isso foi muito bacana, né? Me botaram para cantar, eu falei, gente, eu não sou cantora de musical, mas aí as pessoas saíam do palco e eu cantava uma música sozinha, com piano, como se fosse um show, né? Com microfone, e era muito gostoso. Tem fera que vende o texto da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende o homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vende dentro, que vende a torto e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma. Tem fera que vende o texto da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende o homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vende dentro, que vende a torto e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma. Tempo que me conecta à lua, tempo que permite andar na rua, tempo parado na espera, na escada, anda lentamente numa direção. Tempo que encolhe, tempo que para. Tem quem o tempo olhe na cara. Tempo que o tempo agora esquece, encontra a gente noutra dimensão. Depois de Beatles, seguiu Era no Tempo do Rei, que foi minha primeira direção musical. Até então eu só tinha feito arranjos, né? Mas a partir do Era no Tempo do Rei, que é texto do Rui, do Aldir Blanc, que fazia as letras, músicas originais do Carlos Lira. Era uma peça maravilhosa. Depois dessa peça, eu fiz Milton Nascimento, Nada Será Como Antes. Aí sim, fiz a minha, acho que
das grandes peças que eu fiz foi o Rock in Rio, que foi direção musical, e fiz Elis, a musical, que foi uma peça imensamente importante para mim, porque reúne aquela que foi a cantora que eu mais amei na minha vida, com o repertório que mais me influenciou, né? Eu fiz a direção musical, eu estava do lado de fora, mas era um pouco eu ali também, no sentido da música que eu ouvi e que formou muito da minha cabeça musical, né? Tempo que firma, tempo que esgota. Antes de tudo, é um exercício de muita fé, de muito amor e muita fé, porque eu acho que ninguém que faz arte no Brasil, quiçá no mundo, né, ninguém que faz arte pensa quer dizer, talvez algumas pessoas pensem em ficar muito famosas e ricas, mas eu acho que o que motiva o artista, o que motiva a gente a fazer arte, mais do que ser artista, né, porque artista já é uma palavra que denota uma certa fama, é a paixão, é o amor, a paixão, construir, sabe aquelas casinhas de criança que você vai botando as pecinhas? Eu acredito que uma carreira ao longo de uma vida é uma construção muito grande, feita com muitos momentos de muita dor, de muita dúvida, alguns momentos de alegria, de comemoração e outros de tristeza, onde a gente aprende ao longo da vida que tudo isso passa e que tudo isso muda, né? Aquele momento em que você recebeu um prêmio no teatro, ganhei o prêmio Shell, aquilo passa. E em algum momento isso não quer dizer grande coisa, né? Então, nada que acontece é eterno, é a impermanência. Eu acho que o que a gente aprende o que eu aprendo com a minha profissão é a impermanência de tudo e que a gente tem que ter uma força interna muito grande para a gente se motivar quando a gente precisa se motivar, para a gente criar forças, como nesse momento agora, que a gente está passando muito difícil, onde eu penso todo dia nas pessoas que não têm trabalho, que não têm comida, que não têm opção, e agradeço todo dia por ter alguma estrutura que me permita continuar fazendo o que eu faço, né? E eu acho que é isso, a música para mim é um ato de fé, é um ato de acreditar todo dia, de botar uma energia muito potente no que eu acredito, e acho que isso é devolvido para a gente, quer dizer, quanto mais a gente acredita, é uma fé de mão dupla, né? Quanto mais você acredita naquilo, aquilo também acredita em você, e aquilo faz com que você caminhe, aquilo faz com que você ande. Eu já tive essa experiência várias vezes, em momentos em que eu estava muito conectada de verdade com o assunto, não sei, tipo, agora eu quero muito estar ligada com a voz, aquilo começa a acontecer, aí me chamam para cantar um negócio. Outros momentos que eu estava muito interessada em fazer letra de canção, muito mobilizada em compor letra, começaram a me chamar. Mas por quê? Alguém soube disso? Não. Eu acredito que o meu próprio pensamento atravessa fronteiras, né? Quando ele é muito legítimo, quando ele é muito honesto e potente, ele mobiliza alguma coisa do outro lado, do além, que a gente não sabe muito bem o que é. Isso me torna um pouco mística, mas eu, de fato, acredito que a gente tem uma comunicação, todos nós, muito além da palavra. E a música talvez trabalhe isso na gente de uma maneira muito potente. Esse ano estava planejado para ter Alemanha, Áustria, Itália, tudo planejado de show que foi perdido, que eu espero resgatar para o ano que vem, se Deus quiser, né, com vacina. Antes de ter uma vacina, a gente não vai poder pegar um avião, né, não acredito nisso. Então, assim, no primeiro momento, eu comecei a cuidar muito da minha cabeça, do meu corpo, fazendo yoga, e tentando entender isso. Depois, num segundo momento, eu confesso a você que não está sendo um momento muito fácil de criação, né, de conteúdo novo, né, de música nova, não está muito simples, mas eu estou fazendo vários projetos de reciclagem, né? Desde pegar a gaveta e pegar músicas que eu não gravei e que eu revisito hoje em dia e falo, nossa, essas músicas não são ruins. Então eu também estou num trabalho de rever músicas que eu já fiz. Eu tenho feito lives direto no meu canal do YouTube,
nesse momento, muito mais preocupada em me comunicar do que em monetização, sabe? Na verdade, o meu objetivo nesse momento é me conectar com mais pessoas, crescer no sentido de divulgar meu trabalho, porque ele está no streaming, né? A minha música está em todos os canais, meus clipes estão no YouTube, eu estou em todas as redes. Então, o que me interessa agora, e isso já está acontecendo, como tem muito mais gente disponível para ver coisas de arte, né? Os canais estão todos crescendo muito, né? O meu YouTube aumentou, dobrou. Então, eu achei que era um bom momento de plantar essa semente para justamente preparar o público para os novos lançamentos, né? Tá vindo uma série agora chamada Entre Amigos, que é uma compilação de grandes participações que eu tive ao longo da carreira. Vai sair um EP, já está saindo os singles com Ana Carolina, com Paulinho Mosca, com Ed Mota, com Pretinho da Serrinha, com Hermeto Pascoal, com a cantora Lisa Nilsson, que é da Escandinávia. Isso tudo vai virar um EP, que já está saindo como single, agora fecha o EP, e essas faixas estão ganhando lyric vídeos, que é um formato que dá para a gente usar nesse momento, não precisa do encontro presencial. E muitas das coisas que eu tenho feito nas lives, vai sair também um trabalho meu de intérprete. Olha que interessante, né? Eu que demorei tanto tempo para conseguir cantar e assumir minha voz, agora vou me jogar num trabalho novo de intérprete, com músicas que eu tenho feito assim, descobertas maravilhosas. Eu diria que são as músicas de todos os tempos, sabe? Aquelas músicas que falam ao coração e que continuam sendo muito potentes. Então isso eu já estou gravando. Enfim, vários projetos. Estão tendo outros projetos de músicas minhas versionadas. Então teve música minha já feita em italiano, em espanhol, em francês. Então tem um trabalho de casa agora também de estudar para eu poder cantar com as minhas participações internacionais. Eu tenho muito trabalho por fazer agora de estudo. Então esse momento de não estar na rua, eu estou aproveitando para fazer coisas que eu também não poderia fazer se estivesse na estrada, né? Tempo que neva, tempo que aflora, tempo sem tempo. Graças a Deus estamos todos com saúde. A cabeça tem momentos que fica um pouco depressiva, né? A gente tem que segurar a onda, porque é triste você ver televisão, uma coisa que deixa a gente muito abalado, né? Pensando em quanta gente que está sofrendo. Então, é tentar manter o equilíbrio, manter a respiração, a amorosidade, mandar as vibrações positivas, e essas vibrações positivas, elas retornam para a gente. E eu tenho certeza que isso vai passar, e vamos sair mais fortes, mais unidos, né? Quem estiver se preparando para isso, com certeza. E então, estou tentando aproveitar, ver esse lado positivo, sabe? Das produções que eu estou criando, das novidades que eu estou prospectando para o futuro, para continuar viajando, né? Se Deus quiser, resgatar meus contatos da Europa para o ano que vem, que deve rolar. E é isso. O tempo de agora acolhe a alma, tempo de outrora. Desejo então para todo mundo que está aqui assistindo que a gente pense o seguinte: estamos mais juntos do que jamais estivemos uns dos outros. Eu acho que a gente está no momento de exercer a nossa positividade, a nossa amorosidade, o nosso autoconhecimento, a nossa fé, né, a nossa humanidade. E nada mais importante do que cada um descobrir para si o que é mais valioso. A sua amorosidade, a sua arte, né? O que você precisa. Tem gente que está precisando ler mais, estudar sobre budismo, sobre, enfim, coisas que lhe façam muito bem, né? Cuidar do corpo, claro, né? Fundamental, porque a gente está tendo muito menos movimentação. Então eu, por exemplo, faço meu exercício todo dia em casa. Ouçam as músicas que vocês gostem, que faça bem. Eu geralmente, além de fazer a minha própria música, eu gosto de ouvir músicas que me deixam feliz. Eu moro com a minha mãe aqui, que já é uma senhora, a gente bota músicas super animadas e a gente dança, né? A gente fica feliz, porque a gente, para combater
e para aumentar a nossa imunidade, a gente precisa de alegria. A gente precisa nutrir a nossa alegria, nossa felicidade diária, nossa dose de vitamina de alegria. Então, procurem esse momento de felicidade, seja no sol, aonde seja possível, na janela, seja dançando dentro de casa, ouvindo a música que você curte. E se curtir, ouvir a minha música, pode entrar no meu canal de YouTube, seguir. Tenho feito lives todos os domingos. Tem conteúdo subindo no Spotify, no Deezer, em todos os aplicativos de música. Quem quiser se aproximar, venha, chega junto, porque a gente vai seguir sempre cada vez mais perto. E isso é uma coisa que eu acho que veio para ficar. A gente aprendeu a lidar com esses mecanismos de comunicação. Então, a gente já sabia usar, mas agora a gente melhorou a nossa comunicação. Então, a gente tem feito reuniões, lives, né, papos no Zoom, nos aplicativos todos de falar. Então, vamos manter, vamos ficar junto e vamos ficar perto e vamos ficar com saúde. Tempo que neva, tempo que aflora, tempo sem tempo, tempo de agora, acolhe a alma, tempo de outrora, tempo que firma, tempo que esgota, tempo que neva, tempo que aflora, tempo sem tempo, tempo de agora, acolhe a alma, tempo de outrora. Tempo